Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos estudar tautologia. Começo com a definição. Tautologia é a proposição composta cujos valores lógicos são sempre verdadeiros. Como assim, professor? Proposição composta cujos valores lógicos são sempre verdadeiros. Vamos lá que eu vou te explicar com detalhes. Eu tenho uma proposição composta, ok? Não importa a quantidade de proposições simples que constituem essa proposição composta. Não importa o conectivo lógico empregado ou os conectivos lógicos empregados. Olhei para o valor final, o valor lógico daquela proposição composta. Se em todas as linhas o valor lógico for verdadeiro, significa que estou diante de uma tautologia. Observe o exemplo. Eu tenho aqui a proposição P ou não P. Aqui nós temos a disjunção representada em sua linguagem proposicional, beleza? A proposição P, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Não P é a negação de P. Se P é verdade, não P é falsidade. Se P é falsidade, não P é verdade. Ok. Na tabuada lógica da disjunção, nós temos o seguinte pensamento. Tudo F dá F, ou seja, se ambos os valores forem falsos, a disjunção é falsa. Observe que na primeira e na segunda linha eu não tenho tudo F. Portanto, em ambas as linhas, o valor lógico é verdadeiro. Esse valor lógico aqui, pessoal, é o valor lógico final dessa disjunção. Observe que aqui eu tenho tudo V. Ou seja, eu tenho ambas as linhas verdadeiras. Qual a conclusão? A conclusão é que essa disjunção ela é uma tautologia. Tudo bem, pessoal? Então, o resumo é o seguinte, eu vou olhar para o valor lógico final da proposição composta. Se em todas as linhas aparecerem valores lógicos verdadeiros, ela é uma tautologia. Quando se estuda a tautologia, necessariamente precisamos estudar mais dois conceitos, que são os conceitos de contradição e contingência. Vamos lá, vamos agora estudar contradição. Contradição é a proposição composta cujos valores lógicos são sempre falsos. Observe o exemplo, eu tenho aqui P e não P. Aqui, pessoal, nós temos a conjunção, é o conectivo E, tá bom? De maneira idêntica ao que aconteceu no exemplo anterior, nós temos que P pode ser verdade ou falsidade, e claro, não P vai ser o contrário. Aqui vai ser falso e aqui vai ser verdadeiro. Ok. Na tabuada lógica da conjunção, que é o nosso E, nós temos o seguinte pensamento. Tudo V dá V, ou seja, se ambos os valores lógicos forem verdadeiros, a conjunção é verdadeira. Mas observe o seguinte, na primeira e na segunda linha, eu não tenho tudo V. Significa que em ambas as linhas o valor lógico vai ser falso. Aqui, pessoal, nós temos o valor lógico final. E observe que aqui nós temos tudo F. Portanto, estamos diante de uma contradição. Logo, essa proposição P e não P é uma contradição. Tudo bem? Show? Beleza. Então, resumo até aqui. Olhei para o valor lógico final de uma proposição composta. Tudo V? Tautologia. Tudo F? Contradição. Já adiantando, a contingência tem valor residual. Como assim valor residual? Se não é tautologia e também não é contradição, será uma contingência, ou seja, eu não tenho tudo V e eu não tenho tudo F. Eu vou misturar V com F. Vamos observar? Observe a definição. É a proposição composta, que não é tautologia nem contradição. Acabei de mencionar. Eu tenho aqui uma condicional do tipo P então Q, onde P é o antecedente e Q é o consequente. Aqui, pessoal, são 4 linhas, e nós assim representamos. Proposição P, VVFF, e proposição Q, VFVF. Vai ser sempre assim, Júlio? Sim, desde que o enunciado da questão não forneça nada diferente. Se eu vou montar a minha estrutura de tabela verdade e eu tenho duas proposições, sendo P e Q, e a banca não forneceu nenhum tipo de tabela, P sempre será VVFF e Q sempre será VFVF, tá bom? Legal. Tabuada lógica da condicional. Se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, a condicional é falsa. Nos demais casos, a condicional é verdadeira. Então, observe que essa terceira coluna, que eu vou destacar, é o valor lógico final, ou seja, o valor lógico da condicional. Aqui, pessoal, olhando para cá, pensando em tautologia, pensando em contradição, eu não tenho nenhum nem outro.
Não é tautologia, porque não é tudo verdadeiro. Não é contradição, porque não é tudo falso. Então, qual a conclusão, pessoal? Que essa condicional é uma contingência. Tem caráter residual, ou seja, misturei valor lógico V com valor lógico F. Não importa se aqui, por exemplo, são 3 vezes um F, se fosse 2 vezes 2 Fs, 3 Fs e um V, não importa. Misturou, estamos diante de uma contingência. Tá bom, pessoal? Tudo verdadeiro, tautologia, tudo falso, contradição. Misturou, contingência. Legal? Então, vamos lá. Vamos resolver agora questões já cobradas em concurso. Tá aí a nossa primeira questão. Julga o item. A proposição composta. No dia da festa de aniversário, João estará presente ou não estará presente é uma tautologia. Pessoal, esse trecho aqui, ó, no dia da festa de aniversário, para o raciocínio lógico, é uma frase nominal. Então, nesse trecho aqui, eu nem tenho proposição. A proposição começa a partir daqui. João estará presente, que é a minha proposição P, ou não estará presente. Quem não estará presente? João. Então, aqui eu tenho não P. Então, observe, pessoal, que na representação proposicional eu tenho essa estrutura. P ou não P. Pessoal, isso aqui sempre será tautologia. Então, o item está correto, o gabarito é certo. Mas, Júlio, por que isso sempre será tautologia? Já vou explicar. Deixa eu colocar aqui, ó, gabarito certo. Vamos lá que eu vou explicar. Pessoal, sempre que houver, vou dar um bisu aqui para a vida, beleza? Sempre que houver uma afirmação, ou seja, uma proposição, a negação dessa afirmação, aqui tá, é o símbolo de negação. E essas proposições estiverem conectadas pelo ou, nós sempre teremos uma tautologia, não importa. Aqui sempre será tautologia. Se essa afirmação e a sua respectiva negação estiverem conectadas pelo e, ou seja, pela conjunção, o cenário muda. Estamos diante de uma contradição. Então, esse bisu aqui ajuda bastante. Tá bom, galera? Mas, Júlio, por que ajuda bastante? Eu vou criar um exemplo aqui rápido. Se eu tiver, por exemplo, essa situação aqui, ó, P e Q e R, então S ou não S, tá, pessoal? É uma condicional. Observe que existem 4 proposições simples. Uma, que é a proposição P, 2, que é a proposição Q, 3, que é a proposição R, e 4, que é a proposição S. É uma condicional. Eu separo aqui. Esse aqui, ó, é o antecedente e esse trecho aqui é o consequente. Observe que aqui, pessoal, eu tenho uma afirmação, que eu vou chamar de AF, e eu tenho aqui a negação dessa afirmação, que eu vou chamar de não AF, e eu tenho uma disjunção. Então, observe que aqui no consequente, independentemente da quantidade de linhas, eu já sei que os valores lógicos serão sempre verdadeiros. Aqui já é uma tautologia. Qual é a vantagem, pessoal? Porque, olha só, se eu tenho 4 proposições, neste exemplo aqui, eu teria 16 linhas na tabela verdade. Imagine o trabalho para verificar se é ou não é tautologia através da tabela verdade. Mas pensa comigo, se o consequente tem uma afirmação ou a negação dessa afirmação, eu já sei que no consequente eu tenho uma tautologia. O que significa isso? Que o meu consequente vai apresentar em todas as suas linhas valor lógico verdadeiro. Daí, pessoal, se a condicional somente é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, se o meu consequente já é todo verdadeiro, a minha condicional nunca será falsa. Então, já sei que ali eu tenho uma tautologia. Tá bom, pessoal? Então, não importa mais o meu antecedente. Essa condicional aqui, ó, ela já é uma tautologia. Reiterando, se eu tenho uma condicional do tipo P, então Q, onde Q é o consequente e o P é o antecedente, ela só é falsa se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. É o único caso em que essa condicional é falsa. Então, pessoal, qual foi o pensamento ali do exemplo? O consequente ele já é verdadeiro, então não importa o valor lógico do antecedente.
essa condicional, ela sempre será verdadeira. Por isso que aqui eu já tenho uma tautologia. Então, pessoal, guarda isso no coração, são duas informações importantes. Afirmação, negação da afirmação, conectadas pelo ou, pela disjunção, sempre é a tautologia. A afirmação, negação da afirmação, conectadas pelo e, sempre será contradição. Isso tem uma explicação técnica, pessoal. Sabe por quê? Olha só. Se eu tenho uma afirmação e a sua negação, os valores lógicos nunca serão iguais. Aqui, quando for verdadeiro, aqui vai ser falso. Aqui, quando for falso, aqui vai ser verdadeiro. Esses valores nunca serão iguais. Quando houver disjunção, por que eu sempre tenho o valor lógico verdadeiro? Porque a disjunção só é falsa quando os dois forem falsos. E eles nunca serão iguais, nunca serão falsos. Tá bom? E quando for conjunção, em que ela somente é verdade quando os dois valores lógicos são verdadeiros, como eles nunca serão iguais, ela vai ser sempre falsa. Essa é a explicação técnica. Beleza, pessoal? Show de bola? Isso adianta bastante em questões que aparecem. A afirmação, negação da afirmação, conectadas pelo ou pelo e. Vamos embora? Próxima questão. Tá a questão número 2. A banca diz que se P e Q são proposições simples, então a proposição P então Q e P é uma tautologia. Isto é, independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de P então Q e P será sempre verdade. A banca está dizendo, galera, que essa condicional P então Q e P, ela é a tautologia. Vamos conferir? Eu tenho duas proposições, que são as proposições P e Q. Essa proposição é a mesma que essa, então não conto duas vezes. 4 linhas na tabela, verdade. Começando aqui pela condicional que está entre colchetes. Aqui eu tenho VV, FF, e aqui eu tenho VF, VF. Ok. Na condicional, se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, vou colocar a resposta aqui, ó, ao lado, ela vai ser falsa. Nos demais casos, a condicional vai ser verdadeira. Então, essa terceira coluna aqui é o valor lógico da condicional P então Q. Agora, nós temos aqui a proposição P. E a gente já sabe que ela tem esses valores, VV, FF. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos conectar essa coluna e essa coluna pela conjunção. E a conjunção trabalha a tabuada lógica da seguinte forma. Tudo V dá V. Então, repare que na primeira linha, tudo V. Então, aqui é verdadeiro. Nas demais linhas, eu não tenho tudo V. Então, passo a ter tudo F. Então, observe, pessoal, que este é o valor lógico final. E aqui, pessoal, não é tautologia, não é contradição. Então, é uma contingência, porque misturou. É uma contingência. Só que a banca diz que é uma tautologia. Então, o item está incorreto e o gabarito é errado. Beleza, pessoal? Então, o que a gente fez aqui? Nós trabalhamos a ideia da valoração lógica e percebemos que o valor lógico final não era tudo verdade. Então, não é tautologia. Como misturou, só para fins didáticos, eu posso concluir que estamos diante de uma contingência, item incorreto, gabarito errado. Agora é o seguinte, pessoal. Existe um bizu da tautologia, que é para você não precisar trabalhar sempre tabela verdade. Nós vamos forçar o valor lógico falso. Forçar é a ideia de tentativa. Nós vamos tentar encontrar valor lógico falso. São duas possibilidades. Se eu conseguir, claro, não é tautologia, porque tautologia tem que ser tudo verdade. Se eu não conseguir, aí eu posso concluir que é a tautologia. Beleza. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Eu quero saber se a proposição P e Q, então R, é tautologia. Aqui eu tenho os valores lógicos de P, Q e R, tá bom? Primeiro fazer P e Q, olhando para essas duas colunas aqui, tá bom? Vou fazer aqui, ó, P e Q. Na conjunção, tudo V dá V. Então, observe que nas duas primeiras linhas, eu tenho valor lógico verdadeiro. Nas demais, não aparece tudo V. Então, os valores lógicos são falsos. Júlio, por que tem 8 linhas aí? Porque são 3 proposições. Assim, a gente tem 8 linhas na tabela verdade. O valor lógico de R, eu vou aqui reproduzir, ó, que é esse valor lógico aqui, ó, VF até o final. Então, vou colocar aqui, ó, VF até o final. Tudo bem? Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a condicional entre essa coluna e essa coluna. Lembrando que na condicional, o antecedente verdadeiro, o consequente falso, ela é falsa. Olha só,
Aqui, pessoal, nós temos um antecedente, beleza? Nessa coluna. E nessa aqui nós temos o consequente. Então, vamos lá. V com F, dá F. E não acontece mais, é somente na segunda linha. Nas demais, o valor lógico é verdadeiro. Então, essa última coluna aqui, pessoal, é o valor lógico final. Aqui nós temos o valor lógico da proposição composta. Pessoal, é tautologia? Não, porque está misturado. Isso aqui é uma contingência. E observe que foi trabalhoso. Por haver 3 proposições, a tabela verdade teve 8 linhas. Agora eu vou explicar o macete de forçar F. Olha como é que fica mais fácil, pessoal. Eu vou pegar a mesma proposição, P e Q, então R, e vou forçar o valor lógico falso. Se eu conseguir, lembrando, eu não tenho tautologia. Se eu não conseguir a tautologia. Como é que eu posso forçar um F aqui, pessoal? Isso é uma condicional. Eu separo aqui. Antecedente, consequente. A condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Para essa conjunção ser verdadeira, ambas as proposições devem ser verdadeiras. E aqui eu boto F. Pronto, consegui. Antecedente verdadeiro, consequente falso, a condicional é falsa. Então, repare que eu consegui encontrar valor lógico falso. Qual a conclusão? Não é tautologia. É só isso, pessoal, tá bom? Então, a gente vai forçar valor lógico falso. Se conseguirmos, óbvio, não é tautologia, porque tautologia é tudo verdade. Se eu não conseguir, é porque estamos diante de uma tautologia. Tudo bem? Isso aqui ajuda bastante. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa questão aqui e vou aplicar esse conceito, tá bom? Olha só. Eu tenho aqui o valor lógico da proposição que, então, P ou Q, é sempre verdadeiro. A banca está dizendo que essa proposição é tautologia, porque é sempre verdadeiro. Eu posso aplicar tabela verdade? Posso, mas, pessoal, vamos forçar o F. Conseguimos? Não é tautologia. Não conseguimos, é tautologia. É melhor. Como é que eu vou fazer, pessoal? Eu separo aqui. É condicional. Antecedente, consequente. A única forma dela não ser tautologia é aplicar valor lógico falso. De que forma? Antecedente verdadeiro e consequente falso. Mas, pessoal, perceba o seguinte. Para o consequente ser falso, eu tenho que ter P falso e o Q também falso. E, Júnior, então você conseguiu? Não. Por quê? Observe, pessoal. Houve uma contradição. Porque o Q está sendo aqui, verdade. E aqui a mesma proposição está sendo falsidade. Então, pessoal, eu não consegui. Porque isso aqui se chama contradição. Houve uma contradição. Como pode como pode o Q ser verdadeiro aqui e falso aqui? Se não existe uma contradição. Então, não consegui aplicar o valor lógico falso. Então, posso concluir que é tautologia. Pessoal, essa proposição aqui, ela é tautologia, porque eu não consegui encontrar valor lógico falso. Ela é tautologia. Tudo bem, galera? Então, o item aqui está correto. Portanto, o gabarito é certo, beleza? Então, novamente, eu tentei forçar o falso. Só que eu percebi que houve uma contradição. A mesma proposição apresentava valores lógicos diferentes. Então, o que acontece? Não consegui trabalhar a ideia do valor lógico falso. Não consegui, então estamos diante de uma tautologia. Eu vou aproveitar e vou pegar a questão anterior e vou resolver sem o uso da tabela verdade, só para reforçar o seu conhecimento. Vamos lá? Vamos aproveitar? Vamos pegar aqui, pessoal, só para a gente treinar, né? Eu tenho essa proposição, P, então Q e P. A gente fez por tabela verdade, mas eu posso mostrar que se eu aplicar o conceito de forçar o F, eu vou conseguir, olha só. Vou chamar P de verdadeiro e Q de falso. O que aconteceu aqui? Condicional. Esse valor lógico aqui é falso. Observe que eu chamei P de verdade e chamei Q de falsidade. Então, esse Q ele também vai ser falso, porque ele vai ser igual a Q. E nós temos aqui uma conjunção. Então, eu tenho falso e falso. Pessoal, na conjunção, tudo V dá V. Eu tenho tudo V? Não. Aqui estou diante dessa situação. Falso e falso. Então, encontrei valor lógico falso. Se eu encontrei esse valor lógico falso, é porque eu não estou diante de uma tautologia. Então, o item incorreto, o valor lógico falso, o item incorreto, gabarito errado. Júlio, isso dá certo sempre? Sim, isso dá certo sempre. Vamos embora. Próxima questão.
Então, a questão 4. Eu tenho essa estrutura aqui, ó. P, então Q ou não R. E a banca diz que essa estrutura será sempre verdadeira, está dizendo que é uma tautologia. Vamos verificar, pessoal? E olha que legal, quando eu tenho P, então Q ou não R, não precisa colocar parênteses aqui, tá bom? Pode deixar sem. Eu tenho 3 proposições, 1, 2, 3. Se o aluno for trabalhar aqui tabela verdade, são 8 linhas, dá bastante trabalho e eu não quero que você faça isso. Vamos forçar o F? Vamos verificar se é possível? Como é que eu posso forçar o F? Eu separo aqui, antecedente, consequente. Aqui é uma disjunção. Vou chamar P de verdade e vou chamar a proposição Q. E a proposição não é R de falsidade. Por quê? Na disjunção, tudo F dá F. Olha o que eu tenho, pessoal. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Qual o conectivo? Claro, é condicional. V com F dá F. Então, observe que eu obtive valor lógico falso. O que significa? Que ela nem sempre será verdadeira. Então, não é tautologia. Se não é tautologia, o item está incorreto, portanto, o gabarito é errado. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Essa ideia de forçar o F, só para a gente poder fechar a nossa aula, é justamente a ideia da tentativa e erro. O aluno vai atribuir valores, sempre pensando nas operações com os conectivos lógicos. Beleza, pessoal? Show de bola? Então aproveitem para treinar isso, porque esse macete ajuda muito na resolução de questões, sobretudo aquelas que contêm 8 ou 16 linhas, tá bom? Então é isso, pessoal. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto, foi um grande prazer. Até a próxima. Grande abraço.